o romano que desistia de um empreendimento importante ao ver uma revoada de pássaros agourentos tinha razão, portanto, em termos relativos, seu comportamento era compatível com suas premissas, mas quando renunciava ao empreendimento por ter tropeçado na soleira de sua porta, abre parênteses, Romain Retournerait, fecha parênteses. Era também, num sentido absoluto, superior a nós, descrentes. Era um melhor conhecedor de alma do que nos empenhamos em ser. É que esse tropeço deve ter lhe revelado a existência de uma dúvida, de uma corrente contrária, agindo em seu interior, cuja força no momento da execução poderia reduzir a força de sua intenção. De fato, só se tem certeza do êxito completo quando todas as forças anímicas unem-se na luta pela meta desejada. Qual foi a resposta do Guilherme Tell de Schiller, que hesitou tanto em atirar na maçã sobre a cabeça do filho? Quando o governador lhe perguntou por que se munira de uma segunda flecha, ele respondeu: Mit diesen zweiten Pfeil durchschuss ich, travessão, Eut, wem ich mein liebes Kind getroffen hatte und euer, travessão, Warlich hat ich nicht gefällt. Só para lembrar, eu não falo essa língua, então eu tentei dizer o mais próximo possível que eu consegui da palavra. Quem tiver tido a oportunidade de estudar as moções anímicas ocultas dos seres humanos através da psicanálise, também terá algo de novo a dizer sobre as qualidades dos motivos inconscientes que se expressam na superstição. Pode-se reconhecer com extrema clareza nos neuróticos que sofrem de pensamentos obsessivos e estados obsessivos, travessão, pessoas frequentemente muito inteligentes, travessão, que a superstição deriva de moções cruéis e hostis suprimidas. A superstição é, em grande parte, a expectativa de infortúnios, e uma pessoa que tenha frequentemente desejado o mal a outrem, mas tenha sido educada para o bem e por isso recalcado tais desejos no inconsciente, será especialmente propensa a esperar o castigo por sua maldade inconsciente, como um infortúnio que a ameaça de fora. Embora admitamos que estas nossas observações de maneira alguma esgotam a psicologia da superstição, somos forçados, pelo menos, a tocar numa questão. Se devemos negar inteiramente as raízes reais da superstição, se de fato não existem
pressentimentos, sonhos proféticos, experiências telepáticas, manifestações de forças sobrenaturais e coisas semelhantes. Estou longe de pretender condenar tão cabalmente estes fenômenos, dos quais tantas observações detalhadas têm sido feitas, inclusive por homens de intelecto destacado, e que melhor seria transformar em objeto de outras investigações. É até de se esperar que parte dessas observações venha a ser explicada por nosso reconhecimento incipiente dos processos anímicos inconscientes, sem que haja necessidade de modificações radicais nas concepções que hoje sustentamos. Se ficasse provada a existência de ainda outros fenômenos travessão, por exemplo, os afirmados pelos espíritas travessão, teríamos apenas de modificar nossas leis da maneira exigida pelo novo saber, sem abalarmos nossa crença na coerência das coisas no mundo. No quadro destas discussões, a única resposta que posso dar às questões aqui levantadas é subjetiva, ou seja, de acordo com minha experiência pessoal. Infelizmente, devo confessar que sou um daqueles indivíduos indignos diante de quem os espíritos suspendem suas atividades e o sobrenatural se evade, de modo que nunca estive na situação de experimentar por mim mesmo algo que pudesse despertar uma crença no milagroso. Como todo ser humano, tenho tido pressentimentos e vivenciado infortúnios, mas os dois não coincidiram entre si, de sorte que nada se seguiu aos pressentimentos e o infortúnio se abateu sobre mim sem aviso prévio. Nos tempos em que jovem ainda morei sozinho numa cidade estranha, muitas vezes ouvia meu nome ser chamado de repente por uma voz inconfundível e querida. Anotava então o momento exato de alucinação e, apreensivo, perguntava às pessoas que haviam ficado em minha terra o que acontecera naquela hora. Nada havia acontecido. Para contrabalançar, houve uma ocasião posterior em que continuei trabalhando com meus pacientes imperturbável e sem nenhum pressentimento, enquanto um de meus filhos corria perigo de vida por causa de uma hemorragia. Além disso, nunca pude reconhecer como um fenômeno real nenhum dos pressentimentos que me foram relatados pelos pacientes travessão. Contudo, devo confessar que nos últimos anos
tive algumas experiências notáveis que poderiam ter sido facilmente explicadas mediante a hipótese da transferência telepática de pensamentos. A crença nos sonhos proféticos tem muitos adeptos porque pode invocar em seu apoio o fato de que muitas coisas realmente se realizam no futuro da maneira como o desejo as construíra no sonho, mas pouco há de surpreendente nisso, e em geral há também entre o sonho e sua realização uma ampla divergência que a credulidade do sonhador prefere negligenciar. Um bom exemplo de sonho que, com justa razão, poderia ser chamado de profético foi-me fornecido certa vez para uma análise detalhada por uma paciente inteligente e veraz. Ela me contou que uma vez sonhara ter encontrado um antigo amigo e médico da família diante de certa loja, numa certa rua, e que na manhã seguinte, ao ir ao centro da cidade, de fato o encontrara exatamente no lugar indicado no sonho. Posso observar que nenhum acontecimento subsequente comprovou a importância dessa milagrosa coincidência, que, portanto, não pôde ser justificada pelo que estava reservado no futuro. Um exame cuidadoso constatou que não havia nenhuma prova de que essa dama se houvesse recordado do sonho na manhã seguinte a ela, ou seja, antes do passeio e do encontro. Ela não pôde fazer nenhuma objeção a uma exposição dos fatos que retirava do episódio qualquer característica milagrosa e deixava apenas um interessante problema psicológico. Uma manhã, ela ia andando pela rua em questão, encontrou o velho médico da família diante de certa loja e, ao vê-lo, sentiu-se convencida de ter sonhado na noite anterior com esse encontro, naquele exato lugar. A análise pôde então mostrar com grande probabilidade de que modo ela chegara a esse sentimento de convicção, ao qual, segundo regras universais, não se pode negar um certo direito à credibilidade. Uma reunião previamente esperada num lugar específico equivale, de fato, a um encontro amoroso. O antigo médico da família despertou nela a lembrança de velhos tempos em que os encontros com uma terceira pessoa, também amigo do médico, tinham sido muito significativos para ela. Desde então, ela havia mantido suas relações com esse cavalheiro e, em vão, esperava por ele na véspera do pretenso sonho. Se eu pudesse relatar mais detalhadamente as circunstâncias do caso, ser-me-ia fácil mostrar que a
ilusão de ter tido um sonho profético ao ver o amigo dos velhos tempos equivalera aproximadamente ao seguinte comentário, abre aspas: "Ah, doutor, agora o senhor me fez lembrar dos tempos antigos em que eu nunca tinha de esperar em vão por N ponto, quando marcávamos um encontro", fecha aspas. Da conhecida coincidência notável de encontrar uma pessoa em que se estava pensando justamente naquela hora, tenho um exemplo observado em mim mesmo, simples e fácil de explicar, que provavelmente constitui um bom modelo para ocorrências semelhantes. Alguns dias depois de me outorgarem o título de professor, que confere considerável autoridade nos estados de organização monarquista, eu ia passeando pelo centro da cidade quando, de repente, meus pensamentos se voltaram para uma fantasia infantil de vingança dirigida contra determinado casal. Meses antes, eles me haviam chamado para ver sua filhinha, em quem surgira um interessante sintoma obsessivo logo depois de um sonho. Interessei-me muito pelo caso, cuja gênese eu acreditava discernir. Entretanto, minha oferta de tratamento foi recusada pelos pais e eles me deram a entender que estavam pensando em consultar uma autoridade estrangeira que realizava curas pelo hipnotismo. Eu fantasiava que, após o fracasso total dessa tentativa, os pais me rogavam que instituísse meu tratamento, dizendo que agora tinham plena confiança em mim, etc. Eu, no entanto, respondia, abre aspas, sim, agora vocês têm confiança em mim, agora que também me tornei professor. O título nada fez por alterar minhas aptidões. Se vocês não puderam usar meus serviços enquanto eu era docente, também podem prescindir como professor, fecha aspas. Travessão. Nesse ponto, minha fantasia foi interrompida por um sonoro, abre aspas, "Bom dia, senhor professor", fecha aspas, e quando ergui os olhos, vi que passava por mim exatamente o mesmo casal de quem eu acabara de me vingar mediante a recusa de sua proposta. Uma reflexão imediata destruiu a impressão de algo milagroso. Eu estivera andando em direção ao casal por uma rua larga, reta e quase deserta. A cerca de 20 passos deles, erguera o olhar por um momento, vislumbrara de relance suas figuras imponentes e os reconhecera, mas afastara essa percepção. Travessão. Seguindo o modelo de uma alucinação negativa, pelas razões emocionais que então se efetivaram na fantasia, surgida de modo aparentemente espontâneo.
Eis a resolução de um aparente pressentimento, dessa vez de Otto Rank, 1912. Faz algum tempo eu mesmo vivenciei uma curiosa variação da coincidência notável de encontrar uma pessoa em quem se estava pensando naquele exato momento. Pouco antes do Natal, eu me dirigia ao Banco Austro-Húngaro para trocar papel moeda por 10 coroas novas de prata que eu pretendia oferecer como presentes. Imerso em fantasias ambiciosas ligadas ao contraste entre meu pequeno pecúlio e as pilhas e dinheiro guardadas no edifício do banco, entrei na estreita ruela onde ficava o banco. Vi um automóvel estacionado diante da porta e muita gente entrando e saindo. Pensei comigo mesmo: os empregados hão de ter tempo mesmo para minhas escassas coroas. Em todo caso, serei rápido. Vou entregar a nota que quero trocar e dizer: dê-me ouro, entre colchetes, gold, por favor. Notei meu erro na mesma hora. Travessão. Eu deveria pedir prata, é claro, travessão, e despertei de minhas fantasias. Estava já a poucos passos da entrada e vi caminhando em minha direção um jovem que pensei reconhecer, mas por causa de minha miopia ainda não conseguia identificá-lo com clareza. Quando ele chegou mais perto, reconheci-o como um colega de escola de meu irmão, de nome Gold, de cujo irmão, que era um escritor famoso, eu esperara considerável ajuda no começo de minha carreira literária. Essa ajuda, porém, não se efetivara e nem tampouco o esperado sucesso material que fora o tema de minha fantasia a caminho do banco. Portanto, mergulhado em minhas fantasias, devo ter me apercebido inconscientemente da aproximação do Sr. Gold, o que foi representado em minha consciência. Abre parênteses, que estava sonhando com sucesso material, fecha parênteses, sob forma de eu resolver pedir ouro ao caixa em vez da prata de menor valor. Por outro lado, entretanto, o fato paradoxal de meu inconsciente ser capaz de perceber um objeto que meus olhos só conseguem reconhecer depois parece explicar-se em parte pelo que Breuer, 1910, chama de prontidão do complexo, entre colchetes, complexes Bereitschaft. Este, como vimos, estava orientado para as questões materiais e desde o começo, contrariando melhores informações de que eu dispunha, guiara meus passos para o edifício onde só se trocam ouro e papel moeda.
Na categoria do milagroso e do insólito, devemos também incluir a peculiar sensação que se tem em certos momentos e situações de já ter vivenciado exatamente aquilo um dia, de já ter estado antes naquele mesmo lugar, sem que se consiga, apesar de todos os esforços, recordar claramente a ocasião anterior que assim se manifesta. Sei que estou apenas seguindo o uso linguístico descompromissado ao chamar de sensação aquilo que brota na pessoa nesses momentos. Trata-se, sem dúvida, de um juízo, e mais exatamente de um juízo perceptivo, mas esses casos têm um caráter inteiramente peculiar. E não se deve desconsiderar que aquilo que se procura nunca é lembrado. Não sei se esse fenômeno do déjà vu já foi seriamente oferecido como prova de uma existência psíquica anterior do indivíduo. Mas os psicólogos, de certo, têm voltado seu interesse para ele e têm se empenhado em resolver o problema pelos mais diversos caminhos especulativos. Nenhuma das tentativas de explicação por eles apresentadas parece-me correta, pois nenhuma leva em conta outra coisa que não as manifestações concomitantes e as condições favorecedoras do fenômeno. Os processos psíquicos que, de acordo com minhas observações, são os únicos responsáveis pela explicação do déjà vu, travessão, a saber, as fantasias inconscientes, travessão, ainda são geralmente negligenciados pelos psicólogos, mesmo hoje em dia. No meu entender, é errôneo chamar de ilusão o sentimento de já ter vivenciado alguma coisa. É que nesses momentos realmente se toca em algo que já se vivenciou antes. Só que isso não pode ser lembrado conscientemente, porque nunca foi consciente. Dito em termos sucintos, a sensação do déjà vu corresponde à recordação de uma fantasia inconsciente. Existem fantasias, entre parênteses, ou devaneios, inconscientes, assim como existem criações conscientes do mesmo tipo que todos conhecem por experiência própria. Sei que o assunto merecia o mais exaustivo tratamento, mas aqui apresentarei apenas a análise de um único caso de déjà vu, em que a sensação se caracterizou por uma intensidade e persistência especiais. Uma dama que conta agora 37 anos afirmou ter a mais nítida lembrança de que, aos 12 e meio, ter visitado pela primeira vez algumas colegas de escola no campo e, ao entrar no jardim, ter experimentado a sensação imediata de já haver estado ali antes. Essa sensação se repetiu quando ela entrou nos aposentos da casa, a tal ponto que acreditou saber de antemão qual seria o cômodo seguinte, que vista
se teria dele, etc. Mas a possibilidade de que esse sentimento de familiaridade devesse sua origem a uma visita anterior à casa e ao jardim, talvez na primeira infância, foi absolutamente excluída e refutada pelas indagações que ela fez a seus pais. A dama que fez esse relato não estava em busca de nenhuma explicação psicológica, mas via a ocorrência desse sentimento como uma indicação profética da importância que essas mesmas amigas adquiriram mais tarde para sua vida emocional. Entretanto, o exame das circunstâncias em que o fenômeno ocorreu nela mostra-nos o caminho para uma outra concepção. Na época em que fez essa visita, ela sabia que as meninas tinham um único irmão que estava gravemente enfermo. Durante a visita, de fato, chegou a vê-lo, achou-o com uma aparência muito ruim e disse a si mesma que ele logo morreria. Ora, o próprio irmão dela estivera perigosamente enfermo com difteria alguns meses antes, durante sua doença. Ela fora afastada da casa dos pais por várias semanas, indo morar com um parente. Ela acreditava que o irmão a havia acompanhado nessa visita ao campo. Achava, inclusive, que essa fora a primeira viagem mais longa dele depois da doença. Mas sua memória era estranhamente imprecisa nesses pontos, ao passo que, de todos os outros detalhes, em especial do vestido que estava usando naquele dia, ela guardava uma imagem ultra clara. Para o conhecedor, não haverá dificuldade em concluir desses indícios que, naquela época, a expectativa de que o irmão morresse desempenhara um papel importante nos pensamentos da menina e nunca se tornara consciente, ou então, após o desfecho favorável da doença, sucumbira a um enérgico recalcamento. Se as coisas tivessem terminado de outra maneira, ela teria precisado usar um vestido diferente, ou seja, um traje de luto. Ela encontrou uma situação análoga na casa das amigas, cujo único irmão corria perigo de morte iminente, o que, na verdade, sucedeu pouco depois. Ela deveria ter se lembrado conscientemente de que ela própria atravessara essa situação poucos meses antes, em vez de se lembrar travessão, o que foi impedido pelo recalque travessão. Transferiu sua sensação de recordar algo para o ambiente que a cercava, o jardim e a casa, e caiu presa da, abre aspas, false reconnaissance, fecha aspas, de já ter visto tudo aquilo antes, tal como se mostrava, pelo fato de ter ocorrido o
recalcamento. Podemos concluir que sua expectativa anterior da morte do irmão não estivera muito afastada do caráter de uma fantasia desejante. Nesse caso, ela teria ficado como filha única. Em sua neurose posterior, ela sofria com a mais extrema intensidade a angústia de perder os pais, por trás da qual, como de costume, a análise pôde revelar um desejo inconsciente com o mesmo conteúdo. De maneira semelhante, pude derivar da constelação emocional do momento minhas próprias experiências fugazes de déjà vu. Abre aspas. Esta seria de novo uma ocasião propícia para despertar a fantasia, abre parênteses, inconsciente e desconhecida, fecha parênteses, que se formou em mim nesta ou naquela época como um desejo de melhorar a situação, fecha aspas, travessão. Essa explicação do déjà vu até o momento só foi levada em consideração por um único observador, o Dr. Ferenczi, a quem a terceira edição, 1910, deste livro deve tantas contribuições valiosas. Escreve-me o seguinte a respeito do assunto, abre aspas, tanto em mim mesmo como em outras pessoas, convenci-me de que o inexplicável sentimento de familiaridade deve ser rastreado à sua origem em fantasias inconscientes, dentre as quais uma é inconscientemente lembrada numa situação atual. Num de meus pacientes aconteceu algo aparentemente diferente, mas na realidade inteiramente análogo. Esse sentimento retornava nele com muita frequência, mas mostrava regularmente ter-se originado de um fragmento esquecido, abre parênteses, recalcado, fecha parênteses, de um sonho da noite anterior. Portanto, parece que o déjà vu não só pode derivar-se dos sonhos diurnos, como também dos sonhos noturnos, fecha aspas. Eu soube depois que Grasset, 1904, deu a esse fenômeno uma explicação que se aproxima muito da minha. Em 1913, descrevi um pequeno ensaio, outro fenômeno muito semelhante ao déjà vu. Trata-se do déjà raconte. A ilusão de já ter contado algo particularmente interessante quando ele aflora durante o tratamento psicanalítico. Nessas ocasiões, o paciente afirma com todas as mostras de certeza subjetiva já ter contado há muito tempo uma determinada lembrança. Mas o médico tem certeza do contrário e, via de regra, consegue convencer o paciente de seu erro. A explicação desse interessante ato falho é, provavelmente, que o paciente teve o impulso e o propósito de fazer essa comunicação, mas deixou de fazê-lo e agora
toma a lembrança do primeiro como substituto do segundo, ou seja, a execução de seu propósito. Um estado de coisas parecidos, provavelmente também o mesmo mecanismo podem ser visto no que Ferenczi, 1915, chamou de atos falhos supostos. Acreditamos haver algo, travessão, um objeto, travessão, que esquecemos, extraviamos ou perdemos, mas podemos convencer-nos de não ter feito nada disso e de que tudo está em ordem. Por exemplo, uma paciente volta ao consultório do médico com a motivação de buscar o guarda-chuva que deixara ali, mas o médico observa que esse guarda-chuva está reticências na mão dela. Portanto, houve um impulso para esse ato falho, impulso esse que bastou para substituir sua execução. Salvo por essa diferença, o ato falho suposto equivale ao ato falho real, mas é, por assim dizer, mais barato.